E gravando, simbora lá? Sejam bem-vindos a um novo vídeo falando sobre esse gênero musical mágico, literalmente mágico, que são os musicais. No vídeo passado, a gente falou sobre um clássico de 1939, que é o Mágico de Oz. Se você não viu, corre lá nesse segundo vídeo. E no terceiro, a gente vai fazer um pack, né, um combo aí falando sobre os clássicos musicais do cinema. Né? Eu contei as curiosidades, a importância do cinema musical no vídeo passado, e só reformulando que é inevitável você não se sentir tocado, ou pela risada, ou pela emoção, né, às vezes pela tristeza, quando é um musical dramático, mas é bem interessante. Algumas pessoas têm a polêmica de, meu Deus, porque eles estão cantando? É a magia, é a linguagem do cinema. Se falamos no vídeo passado sobre o Mágico de Oz, hoje a gente vai falar de My Fair Lady, um clássico aí do cinema romântico, do cinema dramático musical. Se com o Mágico de Oz colocaram o musical na alta produção de Hollywood, neste filme aqui eles investiram horrores, foi o filme mais caro feito até então em Hollywood, né? A comédia romântica, o romance agora ele não precisaria ser só intimista, ele poderia ser agora épico. My Fair Lady traz isso, então, a minha bela dama, né? Com essa dama belíssima, Audrey Hepburn, uma altíssima atriz de qualidade na época, onde já tinha feito Bonequinha de Luxo, Guerra e Paz, sempre com o seu jeito doce, delicado, diferente das atrizes italianas, americanas, que apelavam muitas vezes para a sensualidade, para a voluptuosidade. Ela era sutil, ela era magra, ela era pequena, ela tinha um estereótipo de beleza diferente das atrizes. E ela foi galgando, se destacou a fazer filmes quase sempre com indicação ao Oscar de melhor atriz. My Fair Lady, ele é um filme de 1964, onde os musicais já estavam estabelecidos, né, no cinema de Hollywood. Ele é uma comédia dramática musical épica, tem cenas ali grandiosas de 100, 200 figurantes dançando e cantando junto. Isso era uma coisa muito nova. O cinema já estava estabelecido, o cinema musical já estava estabelecido no cinema de Hollywood, mas não com uma grandiosidade tão, né, uma grandiosidade tão grande, essa redundância. Mas era isso, foi o filme mais caro feito até então. A gente vai falar sobre números daqui a pouco. Esse filme ele é baseado numa peça teatral homônima que já estava, né, na Broadway por 10 anos, praticamente, uma peça de 1956, que por si foi baseada também numa peça mais antiga ainda, de 1913, Pigmalião, onde contava o clássico clichê da moça pobre que se torna uma moça importante, uma moça da alta sociedade, Betty Feia, uma nova Cinderela, um clichê. Aquilo foi explorado, né, na época com uma novidade, com uma grandiosidade muito bem feita. Dirigido por George Cukor, né, e com a atriz Audrey Hepburn. Eu, como amante de cinema, mas também amante de quadrinhos, vocês sabem, eu conheci a atriz Audrey Hepburn, conheci, né, os filmes dela lendo Júlia, Aventura de uma Criminóloga, que ela tem as feições, né, da Audrey Hepburn. Isso é bem legal, né? Os fumettes, eles sempre homenageiam atores famosos. Quem sabe em breve a gente vai falar sobre esse Try Crime, essas aventuras de Julia, criminóloga, bem estilo CSI. Mas voltando a Audrey Hepburn nos filmes, aqui foi o grande filme dela, né? Uma grande produção da Audrey Hepburn no cinema hollywoodiano, né? É um filme que foi investido 17 milhões de dólares, o filme americano mais caro até então, e teve um retorno de 72 milhões. Imagina, investiram o auge ali, um Vingadores da época, né? 17 milhões e retornou 72 milhões. Foi um filme mais luxuoso, um filme mais rico, um filme que teve mais retorno na época aí. Ganhador, inclusive, de 8 Oscars. Ele é categorizado, de acordo com a história do cinema, como um dos 100 filmes mais importantes, né? Pela altíssima produção, figurino, efeitos. A gente vai falar sobre isso nos Oscars. Ele é categorizado como um filme de importância histórica americana, inclusive. Olha que legal. Né? O roteiro dele, nos padrões de hoje, ele é até simples, mas é interessante ver como era tratado isso nos anos 60. Ele se passa, né, como ele foi baseado no musical dos anos 50, que foi baseado numa peça lá dos anos 10, o filme ele é baseado, ele se passa ali numa Inglaterra eduardina. O que é uma Inglaterra eduardina? No começo ali, então, do século 20, 1912, para ser mais exato, pré-Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra estava no seu glamour, no seu auge, né?
a Primeira Guerra Mundial acabou com grandes nações europeias, é muito triste, né? Mas em 1910, 1912, como se tivesse uma aurora vitoriana, né? Naqueles tempos finais da grandiosidade da monarquia, né? Já tinha as carroças, os seus guarda-chuvinhas, as suas luvinhas, as suas ostentações de chapéus gigantes, uma mulher. Inclusive, olha esse chapéu. Esse é um dos chapéus medianos que aparece no filme. Quem gosta de figurino, esse filme é belíssimo, belíssimo mesmo. Então o filme ele se passa, apesar de ser dos anos 60, ele se passa na Inglaterra, né, as leis dos gentlemen de 1912, numa época ali do último glamour pré-Primeira Guerra Mundial. Né? Eles eram a nação soberana no glamour, na tecnologia, na Revolução Industrial, né? Nas suas carroças e nos seus figurinos, eles sabiam disso na história. Então era o auge dramático para se fazer um filme retratando, homenageando a Inglaterra desde então. E conta a história de uma menina vendedora de flores, né? Que tinha um sotaque, por assim dizer, caipira, um sotaque interiorano, até o timbre de voz dela meio chato, meio tosco, né, meio capial, né, meio bruto de falar. E ela passa numa situação onde alguns homens ridicularizando, debochando dela, e um deles, que era um professor de linguística, um professor de fonética, né, comenta até com um amigo dele: nossa, olha que mulher, além de ser pobre, é burra, né, no linguajar deles, e ela não sabe nem falar direito. Se eu pegasse uma moça dessa, em 6 meses eu transformava ela numa princesa. E o que se transformou numa aposta entre gentlemen, né, ficou uma comédia de costumes interessantíssima, né, onde ele ensinava todo dia a ela falar bem, a se portar bem, né, que ele era um professor de etiqueta, um professor de fonética, né, e ele prometeu para ela: ó, daqui a alguns meses você vai num grande festival, num grande baile, se apresentar, né, para a rainha, para o príncipe, lá, um príncipe de um país próximo ali da Europa, então você vai ter que se portar, né? Então é uma aula de etiqueta no melhor estilo Cinderela, de Betty a Feia, onde ela começa a falar bem, a se vestir bem, inevitavelmente gera aquela paixão entre os dois, entre aquelas brigas e tapas e beijos, aquele clichê de comédia romântica, só que aqui tratado com um portamento de Oscar, num grande filme romântico, épico e engraçado. Tudo regado aí a músicas, a solos, a duetos, a corais. Então, o musical ele tem isso de parar e começar a cantar, parar e começar a sapatear. Isso é muito legal do filme. Ele é um filme extenso por isso, mas é um filme que vale a pena ser visto porque ele é importantíssimo na história aí do cinema. É um filme de 3 horas, né? Para um musical romântico de 3 horas, a dica que eu dou: assista em 2 partes, né? Não só porque para ficar mais leve de ver o filme, mas porque o filme na época, quando os filmes eram longos, eles eram feitos em 2 partes, parte 1, interlúdio, parte 2. O próprio DVD tem uma parte que ele para e está escrito ali intervalo, fim do intervalo, né? Era muito comum nos teatros e no auge ali também do cinema da Era de Ouro de Hollywood, quando os filmes eram longos, dar um intervalo para as pessoas irem no banheiro, voltar, refrescar, comentar sobre, de 10 a 15 minutos de intervalo, e para continuar. E é bem interessante, quando eu teve essa oportunidade, eu vou fazer isso. Eu estava assistindo um filme, dei uma respirada, fui no banheiro, voltei e tal, assisti, na realidade, até algum tempo depois, até 1 ou 2 horas depois, né, agora com a mente limpa. Essa é a dica que eu dou para assistir um filme, para quem talvez não seja acostumado com musicais, com filmes românticos, com filmes épicos, né, assistir em 2 partes. Aqui ele meio que te obriga, ele te ensina a assistir em 2 partes. É bem interessante isso, né? E ela vai sendo transformada numa lady, numa My Fair Lady, numa grande dama, aprender a se vestir, aprender a falar. Ela surpreende o seu professor, né? Só que mais do que o clichê de ficar juntos ou não no final, você vai ter que interpretar o que houve no final. Deixa aberto para você decidir. Não vou contar spoilers, né? Apesar de ser um grande clássico, uma história muito conhecida do cinema, de uma menina que não tinha nada, tem tudo,
né, agora está na sociedade e prova que ela sim é capaz de ser tão boa ou até melhor do que o mestre dela. Isso é bem legal, o diálogo final, onde eles vão debatendo, isso é bem interessante. As premiações que o filme recebeu foram 12 Oscars. Ele foi indicado a 12 Oscars, olha só, um feito inédito também na época, desde então. Ele ganhou 8 Oscars. Vamos comentar um pouco sobre o que ele ganhou, o que ele não ganhou. Ele foi indicado a melhor edição, né, a melhor montagem do filme, quando o filme é fluido, né, mesmo tendo 3 horas, para um filme ser fluido, ele foi indicado a melhor edição, a melhor roteiro adaptado de uma peça teatral, que a gente já comentou, a melhor atriz coadjuvante, que era a mãe do professor, que dava umas dicas para ela, bem interessante. A melhor ator coadjuvante, né, que é o amigo dele, que fica falando, será que você vai conseguir ou não? Bem interessante isso. Então, foi indicado aí a melhor edição, melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante. E ele ganhou 8 Oscars. Vamos comentar um pouco sobre os Oscars que ele ganhou. Ele ganhou o melhor som, melhor capacidade de efeitos, de som, de sapateado. Isso acho que é inerente aos filmes musicais. Ganhou o melhor Oscar de som, melhor trilha sonora, com músicas extremamente marcantes, bem gostosas de ouvir. Ganhou melhor figurinos, vestidos, os chapéus, né? Até a pesquisa histórica, apesar do filme ser dos anos 60, para retratar aquela moda ali dos anos 20 da Inglaterra, pós-vitoriana, bem interessante. Ganhou o Oscar, melhor figurino, melhor fotografia, belíssimo as imagens que se tem, né? Lembra muito teatro, algumas tomadas, mas alguns planos abertos, a casa, uma corrida de cavalos, bem interessante a fotografia, direção de arte, também toda a pesquisa que fizeram para os móveis, para as roupas, ganhou o melhor ator, né? Rex Harrison ganhou ali como seu grande tutor rígido como melhor ator, ganhou também o melhor diretor, o filme, toda aquela produção, organizar todos aqueles figurantes, e ganhou também na época o melhor filme. Olha que legal, eu sempre fico de olho nos melhores filmes, não que ele seja o melhor filme do ano, mas é sempre interessante ver a grande produção. Então, indicado a 12 Oscars, ganhou 8. Melhor som, trilha sonora, figurino, fotografia, direção de arte, ator, diretor e filme. Fica a dica aí para você se emocionar com um clássico clichê, romântico, mas agora de um ponto de vista épico aí dos anos 60, My Fair Lady.